Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então vamos dar continuidade à nossa última aula. Nós hoje vamos tratar da responsabilidade administrativa e penal no direito ambiental. Então, vamos começar falando sobre a responsabilidade administrativa. E, primeiramente, nós precisamos entender o seu bem jurídico tutelado, né? Justamente para a gente entender o que se trata a responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa ambiental, e para manter aquele raciocínio que concluímos na primeira aula dessa segunda etapa, na segunda aula dessa segunda etapa, tá? E qual é esse raciocínio? É o motivo pelo qual o princípio do nobis in idem não é aplicado ao direito ambiental. Bom, quando a gente trata do bem jurídico tutelado do direito ambiental, aqui nós temos que entender que se trata da simples regularidade do sistema de gestão ambiental. Ou seja, um dos principais objetivos da responsabilidade administrativa é coagir o administrado a cumprir as normas e os padrões já estabelecidos pelos órgãos responsáveis. Tá? Em outras palavras, se trata da observância das regras do jogo, tá? Como as licenças, as autorizações, os limites de poluições definidos, tudo isso de acordo com aquilo estabelecido, tá? Pelo IBAMA, pelo CONAMA ou pelos outros órgãos do CISNAMA, tá bem? E quanto à sua natureza, diferente daquilo que a gente viu na responsabilidade civil ambiental, onde ali nós temos a natureza objetiva, aqui nós temos a natureza subjetiva. E por conta disso, nos é exigido que comprovemos o dolo ou a culpa do infrator. No caso aqui, ou melhor dizendo, o transgressor. Tá? Então, além disso, nós temos que comprovar os elementos necessários. Quais são eles? Né? A conduta, seja ela comissiva ou omissiva, né? Ou seja, uma ação ou uma omissão, o nexo de causalidade entre a conduta, a infração e o dano, e, propriamente dito, o elemento subjetivo, o dolo e a culpa. Né? Lembrando que se uma conduta ela é realizada através de uma ação ou de uma omissão. Se ela teve uma ação, ela teve dolo. Se ela foi uma omissão, ele teve culpa, uma negligência. Ele se omitiu no dever de resguardar aquele bem. Certo? E para a gente entender melhor o que é uma infração ambiental, é necessário que a gente entenda como é tratado uma infração ambiental. Lembrando aqui, pessoal, aqui nessa questão da natureza subjetiva ainda, é que, visando a comprovação, né, desse nexo de causalidade entre a conduta, a infração e o dano, não necessariamente, não é sempre, tá? Pode ser que a sanção seja aplicada mesmo sem a ocorrência do dano, tá? Bastando somente que a conduta seja ilícita, tá bem? E agora, voltando ao que interessa. O que é uma infração ambiental? A infração ambiental está definida lá no artigo 70 da Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, né? Onde lá fica determinado que uma infração ambiental é toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. Então, o ponto-chave aqui é a ilicitude da conduta. Então, não necessariamente a ocorrência do dano. Então, mais uma vez, a sanção pode ser aplicada mesmo sem a ocorrência do dano ambiental efetivo. Tá? Mas, professor, você está falando de lei de crimes ambientais? Então, isso quer dizer que a gente está falando de responsabilidade penal? Não. Nessa lei de crimes ambientais, há uma seção separada para tratar das infrações administrativas, tá? E o primeiro artigo onde se fala dessa seção é o artigo 70. Então, do 70 em diante, nós falamos em infração administrativa, tá bem? Então, quem tem a competência para aplicar essas sanções? Né? São os órgãos do CISNAMA, tá? Com poder de polícia, ou seja, o IBAMA, o ICMBio,
os órgãos estaduais e municipais, tá? Então essas sanções, elas variam de multas, advertências, embargos de obras, apreensão de instrumentos, suspensão de atividade e outras, tá? E lembrando também que o Poder Judiciário ele pode revisar a legalidade dos atos administrativos, observando justamente o princípio do processo legal, do devido processo legal, e a razoabilidade e a proporcionalidade. Por quê? Porque pode ser que a sanção aplicada ela seja razoável, mas ela não seja proporcional. Ou ela nem é razoável e muito menos proporcional. Por exemplo, uma pessoa joga um papel na rua e é aplicado a ela, e ela é sancionada em uma multa de R$1 milhão. É razoável que ela seja penalizada pelo crime, pela infração ambiental que ela cometeu? Sim. Mas é proporcional ela ser multada em R$1 milhão? Não. Espero que entendam esse exemplo. Justamente o intuito é que ele seja absurdo para que a gente entenda essa questão da razoabilidade e proporcionalidade. Então, e já quanto à responsabilidade penal, temos que o direito penal ele é tido de regra, em regra geral não, em regra, ele é a última ratio, ou seja, o último instrumento a ser utilizado pelo Estado, justamente diante do seu poder de instrumentológico do direito, né? Ali onde o cidadão ele é penalizado, ele pode ser detido, né? Ele pode ser retido, tá certo? Então, o direito penal ambiental também, mas mais especificamente aqui, ele só será aplicado quando as esferas cíveis e administrativas não são suficientes para coibir a lesão. Ou seja, mesmo após a aplicação de uma advertência, né, de uma sanção administrativa, de uma exigência de recuperação ambiental, não houve qualquer ação desse administrado, desse infrator, né, desse transgressor quanto à sua conduta, aí se aplica a responsabilidade penal, tá? Então são apenas para as condutas mais graves. O foco aqui, né, o bem jurídico tutelado aqui, por mais que ele se pareça um tanto quanto aquilo que eu expliquei no bem jurídico tutelado da responsabilidade civil, aqui ela tem uma dimensão muito mais grave. Enquanto lá na responsabilidade civil também se quer resguardar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou até mesmo em seu status quo, né, seu status original, aqui temos uma proteção muito mais não branda, mas mais forte, ela é mais grave, ela é maior. Por quê? Porque aqui visa se proteger a vida, a saúde humana, então a sadia qualidade de vida e os bens jurídicos essenciais à vida. Tá? Então, por exemplo, o crime de poluição, que ele se encontra lá no artigo 54 da mesma lei, né, da lei de crimes ambientais. Se a conduta do transgressor, do infrator, né, desse agente, ela causa danos à saúde humana, aqui há então a caracterização do crime de poluição, mas não só, né, a saúde humana, tá? Mas a sadia qualidade de vida. Então, e lembrando que a natureza aqui, ela é sempre subjetiva. Então, tem que haver a comprovação inequívoca do dolo ou da culpa do agente, tá? Não existe o crime ambiental sem que haja esse elemento subjetivo, tá? E esse fundamento tá lá na própria lei dos crimes ambientais, tá? Onde as condutas devem ser tipificadas e consideradas criminosas, tá? Aqui nós também temos justamente, tá? Em razão do princípio da legalidade, né? Vamos lembrar que não há crime sem lei anterior que o defina, tá? Então, outra coisa que a gente deve falar referente à responsabilidade penal é sobre a sua grande inovação. Tá? Foi através dessa inovação onde as pessoas jurídicas, né, os CNPJs, passaram a também ser penalizadas, tá? Passaram a poder cometer um crime ambiental, né? Só que, claro, com algumas condições, tá? A infração ela deve ser cometida por decisão de um representante legal, seja ele contratual ou não, tá? E a conduta deve ser realizada em benefício da própria empresa, tá? Então,
mesmo havendo essa responsabilização penal da pessoa jurídica, ela não exclui a responsabilidade das pessoas físicas envolvidas, tá? Então, mesmo que haja o crime, mesmo que o crime seja cometido por uma pessoa jurídica, isso não quer dizer que o administrador, né, que o responsável legal, que outros autores, coautores, né, ou outros participantes não sejam também condenados, tá? Por que isso? Justamente para que as pessoas mal intencionadas não utilizem a natureza de uma pessoa jurídica, ela não pode ser presa fisicamente, para cometer atos criminosos, principalmente contra o meio ambiente. Tá? Então, não se exclui a responsabilidade da pessoa física envolvida. E é importante falarmos também sobre o entendimento do STF e do STJ quanto à teoria da dupla imputação, tá? E essa teoria, ela foi superada, tá? E hoje se entende-se que a pessoa jurídica pode ser processada criminalmente sozinha, sem a inclusão, ou seja, sem a persecução penal da pessoa física no mesmo processo, tá? Podem haver dois processos diferentes, uma para a pessoa jurídica e outro para a pessoa física, tá bem? E, por fim, eu deixo esse quadro comparativo, tá? Para a gente entender as características de cada esfera, tá? de cada tipo de responsabilidade. Da responsabilidade civil, da responsabilidade administrativa e da responsabilidade penal. Tá bem? Então, por hoje é só. Nos encontramos na próxima aula. Valeu!